Olá, mais um episódio do podcast Gramado Talks com Kaique Marquez, direto do Coworking Gramado, aqui no finalzinho da rua São Pedro 1450, já chegando ali na rótula da Expo Gramado. Aqui tem várias salas para você alugar, para fazer uma reunião, para fazer o seu trabalho. Tem espaço compartilhado, tem salas para 2 pessoas, 3, até 30 pessoas. Você pode fazer reuniões aqui, alugar sala por 1 hora, 2 horas, uma semana, um mês. Tudo o que você precisar tem aqui no Coworking Gramado. Entra lá no Instagram dele, CW Gramado, que pega mais informações, ok? Hoje o meu convidado é o vereador professor Daniel. Nós vamos bater um papo aqui franco, né? Sempre, né? Falando sobre eleição, falando sobre projetos. Hoje aqui no podcast Gramado Talks. Professor Daniel, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, minha estreia no podcast. É isso aí, convidado de hoje, né? Lembrando que a gente passa no YouTube, no canal Gramado Talks, assina lá, ativa o sininho para você receber as notificações, e também no Facebook e no Instagram, Kaique Marquez, com Z no fim, segue lá também. Daniel, obrigado por ter vindo mais uma vez aqui, te agradeço. A gente está com esse projeto novo aqui, de bater um papo franco e começar a falar contigo sobre essas novas movimentações aí. A princípio você tinha dito que era pré-candidato a prefeito, mas aí parece que o negócio não andou lá com o MDB, e aí, mas mesmo assim o PSDB disse que mantém a candidatura. Como é que tá isso aí? Isso aí, se me permitir dar uma breve recapitulação, eu venho estou no meu segundo mandato, desde 2021, nós construímos um projeto, né, inclusive que conseguiu comandar a Câmara de Vereadores por 4 anos, junto com o Partido dos Trabalhadores, que eu fazia parte, com o PMDB, com o PSDB, e nós fomos construindo também uma visão de cidade, né? Nós criamos uma proximidade muito grande e nós construímos também, e isso veio da rua, porque tu nunca é candidato de ti mesmo, né? Então a rua começou também olhar para o vereador professor Daniel como uma alternativa, né, para o momento e para o futuro da cidade como candidato então a prefeito. Então eu ano passado fiz uma transição política, né, vim para o PSDB, foi uma escolha que pegou muitas pessoas de surpresa, mas eu fui para o lugar onde eu me sinto bem, eu fui para o lugar onde eu entendia que era o meu lugar, alguém também dentro de um espectro do centro democrático, né, e nós naquele momento anunciamos a nossa pré-candidatura, que continua de pé, né? Obviamente que o cenário mudou, então nós construímos durante esses 4 anos o meu nome como pré-candidato a prefeito, né? A rua começou a clamar também o meu nome, e nós estávamos caminhando, né, para que esse bloco unificado lançasse uma candidatura só. Agora, no final desse momento, o PMDB, o que é legítimo, o que é justo, nós não questionamos, né? Inclusive o nome, né, do indicado, do pré-candidato Renan Sartori, e o PMDB entendeu, enquanto partido, que precisava ter o nome, né, do seu candidato como candidato a prefeito, como pré-candidato a prefeito. Obviamente que esse cenário ele cria algumas indecisões, né? Essa unificação que eu defendi desde o início, ela também ela ficou ameaçada, né? No momento que nós temos 2 hoje pré-candidaturas estabelecidas, uma do PSDB, na figura do vereador professor Daniel, uma do PMDB, na figura do Renan Sartori, mas eu sou um integrante do PSDB, né? O partido tem uma hierarquia, nós temos uma executiva, uma presidência, eu sou um dos vereadores, junto com o Celso Fiorese, obviamente eu e o Celso também temos decisão, mas nós temos muitos outros filiados, nós temos uma executiva, né? Nos reunimos na semana passada, onde se manteve a minha pré-candidatura, e na semana que vem nós faremos também reuniões que se tornarão decisivas, né? Sobre a possibilidade de se manter essa pré-candidatura ou nós, né, trabalharmos numa nominata muito forte. Nós estamos construindo uma nominata também para a Câmara de Vereadores. E o que eu te confesso, Kaique, que é um lugar que eu me sinto muito bem, né? Na minha avaliação e da comunidade, das pesquisas que a gente teve, eu sou o vereador mais bem avaliado de todos, né? Eu consegui e consigo chegar também nas pessoas,
né? Então eu sou aquele vereador que está sempre lá, muitas vezes na ponta, onde ninguém chega. Tive um mandato enquanto presidente da Câmara, que me deu experiência também na gestão, né, de uma instituição pública, né? Fui 2 vezes vice-presidente, tenho participado ativamente dos debates da cidade e também não há nenhum problema, né, em nós também disputarmos e mantermos, em nome do partido, em nome de um projeto de cidade, uma candidatura para vereador. Mas também Para vice, não existe a possibilidade de ser vice do Renan, Olha, de repente? não, eu assim, respeitosamente, né, assim, eu me preparei para ser o candidato a prefeito, né, e liderar um processo. Isso que eu trabalhei e me preparei nesses 4 anos, Se né? não rolar, você prefere para vereador? Então, assim, eu entendo que nesse momento, né, ou eu sou candidato a prefeito, ou eu vou buscar mais um mandato que me mantém, né, mantenha a visibilidade, me dá oportunidade com mais experiência, né, também com relação, né, com capacidade de dialogar lá com o governo federal, com o governo estadual. Semana que vem estou indo a Porto Alegre também, a gente tem já algumas agendas constituídas junto ao governo do estado, né. Eu também, na minha avaliação, criei uma capacidade maior nesse segundo mandato de me relacionar com diferentes grupos, né. Então eu entendo que hoje ou eu sou o prefeito da cidade, ou se mantém o plano original de eu ser o candidato a prefeito, né? Mas segundo o Cícero, o MDB não vai abrir mão. Isso não, ou eu vou então ser candidato a vereador. Então, a política ela é muito dinâmica, Romper né? não vai. Não, Duas não há, candidaturas, não. assim, olha, né, eu não sei se isso é bom para a cidade, né? Eu acho que o melhor para a cidade é tu ter um bloco mais ligado à situação, um bloco mais ligado à oposição, né? Que dê essa oportunidade. Nós temos hoje já 3 pré-candidaturas instituídas, 4 com a minha, né? Eu acho que essa divisão. Tem o PL também. Né? Isso, não, com o PL são 4, né? Então, e eu tô te falando aqui, Kaique, que a minha visão, como eu sempre fui muito transparente, muito sincero, né? Sempre deixei claro quando era pré-candidato a prefeito e sempre deixei muito clara a intenção que eu tenho de um dia ser o prefeito da cidade. Isso é uma intenção que eu falo na tribuna, falo na rua, que as pessoas passaram a me enxergar como uma liderança que tem essa possibilidade. Você acha isso é uma coisa, né? Você acha que algumas pessoas comentam que acham que você não fez uma escolha muito acertada no PSDB? Você se arrepende? Não. Acha que deveria ter ido para o MDB? Olha, eu respeito a opinião de quem acha, porque todo mundo no futebol, na política tem uma avaliação, mas eu tenho convicção total que eu fiz a melhor escolha para mim enquanto pessoa, né? E também a melhor escolha para Gramado, porque nós estamos trabalhando, Kaique, para a construção, para uma reoxigenação, uma retomada, uma reorganização, um reagrupamento do PSDB aqui na cidade de Gramado. E nós já estamos trabalhando, inclusive, né, com nomes que não vão estar na eleição agora, né, mas com uma articulação... Mesmo que tenha que adiar o seu projeto de ser candidato a prefeito. Não, isso é isso, né, Kaique? O projeto ele não pode ser uma vontade só individual, né? Eu tenho a vontade individual, uma candidatura para se consolidar, ela precisa de vários fatores. Então, assim, muitos desses fatores eu consegui construir e eu não vou perder isso. Mas existem alguns fatores que, né, tu precisa de estrutura, tu precisa de partidos, tu precisa de recursos, tu precisa de uma série de elementos que, se não estão consolidados, diminuem muito a tua capacidade, né, a tua entrada numa eleição. Mas assim, de forma prática, eu sou pré-candidato a prefeito, mas quem toma a decisão não é o professor Daniel, né, não é minha vontade, é o PSDB, que é um partido que tem um executivo, que tem filiados, que tem pré-candidatos a vereadores, que todos têm 2 vereadores, né, tem uma história na cidade, tem lideranças e a decisão é deles. Assim como o PMDB também... É o PMDB que tomou a decisão de não abrir mão da cabeça de chapa, que eles terão candidato a prefeito. O PSDB também, enquanto partido, tomará uma decisão que será respeitada, acatada e trabalhada por mim também. Né? Pelo que eu tenho analisado e conversado, para que não haja um racha, eu acredito que
o caminho é você voltar a ser candidato a vereador, pelo que eu tenho entendido, conversado, para que não haja esse racha aí no bloco. Né? Eu acho que está se desenhando para esse caminho aí. Isso aí. E na política, sempre lembrando, né? Uma realidade, há pouco tempo atrás, eu era o único pré-candidato ali, estava estabelecido, né? Como as coisas Então, assim, a política, e nós não podemos olhar isso, não. E, né, falta um mês ainda, venhamos né? e convenhamos, né? O vereador Renan é um parlamentar que está 2 mandatos comigo, nós temos uma afinidade muito grande e que cresceu muito, né, no seu mandato, ampliou sua base também. Então, o PMDB é um partido com uma história, uma tradição, com lideranças e que tem esse direito, né, e tem essa prerrogativa e tem uma estratégia, né, que foi me colocada, a estratégia do partido. Ela é uma estratégia muito clara de ter candidaturas à majoritária à cabeça de chapa, eles não abrem mão disso. Obviamente, né, que fez uma pergunta, tu te arrependeu? O cenário lá, quando eu tomei a decisão antes, era outro, né? Às vezes a gente, né, eu achei que naturalmente o projeto que foi muito mais constituído entre nós na Câmara ali, ele se manteria, né? Mas a gente respeita as decisões dos partidos e nós continuamos trabalhando. Nós temos um conceito, nós temos uma visão de cidade, nós temos bandeiras que nós defendemos, né? Então, o que vai nos unificar, nos manter junto nesse bloco ou não, na verdade é isso, né? Professor Daniel, eu faço a mesma pergunta para todos que estão pretendendo disputar a eleição ou para prefeito ou para vereador. Vou te fazer essa pergunta que eu tenho certeza que você vai disputar a eleição, seja para prefeito ou para vereador. Como fazer campanha política em meio a essa crise que estamos vivendo, sem usar o sofrimento das pessoas, sem fazer politicagem e promessas vazias? Porque as pessoas nesse momento, elas estão assim, elas não querem nem ver falar de política. Mas a eleição vem aí e a campanha está aí. Como é que vocês vão chegar nessas pessoas? Eu vou te ajudar a complementar a pergunta. E com um cenário que pode piorar ainda, né? Se nós não tivermos o aeroporto, o desemprego. Então, assim, te respondendo de forma objetiva, Kaique, com responsabilidade. Esse é o momento que a classe política, e principalmente pessoas como eu, né? Não sou mais que ninguém, mas eu sou um vereador, eu tenho 2 mandatos, eu conheço a legislação, eu sei o que pode, o que não, um município, o executivo pode entregar ou não, né? O que é constitucional, o que é permitido, o que é viável economicamente. Então, nós temos que ter responsabilidade e as promessas são cobradas, né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo, Kaique, a campanha também se dará em cima, né, em alternativas, em propostas, inclusive eu acho que o próprio governo terá que apresentar uma proposta diferente do que vem entregando por uma questão muito óbvia, né? O cenário lá de 2020 também era uma pandemia, né? E o cenário desses 4 anos é diferente desse cenário agora. Então nós temos algumas questões da cidade, né, que precisam muito ser debatidas. Então, obviamente que a retomada econômica, a questão da indenização ou não no bairro Piratini, na Orlândia, lá na Furna, a questão da nossa matriz econômica, né? Então, assim, há uma série de questões que são impactos dos fenômenos climáticos que serão temática de uma campanha, mas obviamente que a palavra-chave, e as pessoas também são muito inteligentes e muito capacitadas para ver se o que tu está dizendo ali, porque a pessoa vai ver a tua intenção, se tu está usando isso de forma demagógica, tu está fazendo uma promessa infundada, como eu já ouvi algumas aí, inclusive, né? Teve aí umas reportagens ali sobre milhares de casas que seriam entregues pela não sei quem, por uma entidade internacional. A gente sabe que as coisas não são assim, né? Então, a intenção das pessoas também às vezes é muito boa, mas a hora de uma campanha existe também uma legislação que também está olhando para como tu usa e a população está muito atenta a isso. E eu vou te dar um exemplo, Kaique, assim, com toda sinceridade. Eu estou convocando, né, o Executivo Municipal e não é para fazer demagogia, não é para jogar
prefeitos, secretarias, governo, sociedade contra as comunidades afetadas, muito pelo contrário. Eu estou convocando e organizando, inclusive um modelo de audiência pública, já te adianto aqui, obviamente discutido com a nossa comissão, diferente do que a gente faz, que é prefeitura 40 minutos, daí todos os vereadores falam, daí no final a comunidade fala 3 minutos, a gente tem que acho, mudar, assim, uma autocrítica, mudar esse modelo. A audiência pública para ouvir as pessoas, é nós organizarmos já, previamente, já colocar questões. Acho que a audiência pública era só para o povo falar, isso. pro público. E as questões que a Câmara quer saber, ela já antecipa para o Executivo. Então, no final, lá os vereadores, cada um dá o seu parecer, deixa para o final. Mas criar esse espaço para que o governo possa se comunicar com essas pessoas, para que representantes, né, desses grupos, porque cada caso é um caso diferente, eles possam trazer suas principais angústias, porque é um momento de muito drama, né? Então, assim, eu acho que nós, enquanto Câmara, nós temos a capacidade, inclusive, de certa forma, antecipar um debate, trazer luz, trazer informação, trazer uma linha, porque não importa quem ganhará o governo em outubro, os desafios que nós temos para o futuro são muito grandes, Kaique. No turismo, na economia, na recuperação das estradas do interior, nas obras de drenagem que nós precisaremos fazer. A reconstrução do Piratini. As encostas, a reconstrução, por exemplo, será uma indenização em dinheiro que vai se pagar, o município irá dar uma casa para cada morador, ou nós temos situações, por exemplo, na Piratini que tem 3 ou 4 famílias estabelecidas vivendo no mesmo terreno, o dono do imóvel, da matrícula, receberá a indenização, ou o município terá condições de alcançar a indenização para todos. Então, assim, junto a isso existe um debate que já seria um tema central dessa campanha, Kaique, que é a questão da habitação, das moradias, de políticas para... É óbvio que o município não consegue zerar esse déficit, mas ele pode criar instrumentos, inclusive com legislação, para possibilitar moradias mais baratas para os moradores, subsídio do governo, Minha Casa Minha Vida. Então, isso já seria um debate. Agora, esse debate ele vai vir junto, nós não podemos esquecer dessas pessoas que já estavam sem moradia. E se somou a isso um grupo de pessoas que perderam o seu imóvel e a sua moradia. Então, nós temos que fazer isso com responsabilidade, com ética. E principalmente os atores que já têm um posicionamento, já ocupam um cargo, no caso os vereadores, o governo, né? Os candidatos, no caso os pré-candidatos que se tornarão candidatos também não podem chegar, né? Não, nós vamos resolver o problema de todo mundo, mas como? Da onde vem o dinheiro, da onde vem o orçamento? E esse é um outro debate, né? Que nós... Por falar em orçamento, como é que será o orçamento de Gramado para o ano que vem? Esse ano a projeção era quase R$500 bilhão, que não vai se cumprir diante de tudo que a gente está vendo. E para o ano que vem, como é que a LDO vai chegar agora em agosto, né? Isso. Vocês já estão discutindo isso? A LDO, existem 2 leis que discutem o orçamento. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim, ele é mais uma... diretrizes, né? Ele é... Uma projeção. E nesse ano, mais do que outros, ele vai ficar no campo da subjetividade do que se viu para o passado. A LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, ela é votada sempre no final do ano, né, por essa legislatura. Nós teremos uma noção maior de valores. Então, assim, eu posso dar uma percepção, né? Eu acho que nós temos que estar preparados para isso, né? E aí não é uma culpa só do governo, assim, a gente também tem que ter essa responsabilidade, né? Nós temos que fazer um Natal muito bom, mas nós não vamos ter um Natal como tivemos no passado. Tanto que o espetáculo não vai acontecer por falta de público. Nós não temos hoje, nós temos um problema, nós não sabemos quando, nós precisamos saber se o aeroporto vai abrir em agosto, setembro. Eu tenho convicção que ele vai abrir antes de dezembro, nós vamos abrir em setembro, mas nós precisamos saber para que as agências já possam, inclusive, vender o destino Gramado. Hoje as agências, como não há previsibilidade, estão vendendo Campos do Jordão, estão vendendo Bonito, estão vendendo Nordeste, estão vendendo Santa Catarina, estão vendendo lugares onde tem aeroporto. Isso é péssimo. E pelo que eu entendi da audiência pública, a presidente da Gramado Tour, ela deu a entender que o espetáculo A Fantástica Fábrica não vai acontecer justamente por essa instabilidade de repente, não ter o público suficiente para 3 espetáculos.
Ou eu estou errado? Isso, na audiência a argumentação é nesse sentido, né? E me parece que há um indicativo, assim, há uma amostragem, né? Embora, né, nós precisamos ter criatividade, nós não podemos também só voltar porque nós fazíamos o passado, né? Eu vi uma fala muito importante do Luciano Pessim num evento do Instituto de Formação Liberal ali no Hotel Fiorese, né, proporcionado pelo IFL, uma fala com o grande, né, o grande mestre do nosso Natal, uma pessoa decisiva nessa Gramado que nós temos hoje, né, de um ciclo onde o turismo passa a ser o carro-chefe nos anos 80 e que cria o Natal Luz, que nós precisamos ter criatividade. É bom voltar o Natal para... É bom, eu também concordo, nós vamos voltar a uma modelagem diferente, mas nós estamos num momento de transição, nós precisamos trabalhar muito o embelezamento da cidade. Nós precisamos todos dar um esforço a mais, seja no comércio, na nossa casa, deixar o centro da cidade. Ah, mas só o centro. Não, é óbvio que nós temos que cuidar de toda a cidade, mas o centro é o espaço, o centro ele é feito, Gramado construiu o centro para o turista. Óbvio que nós ocupamos, eu ocupo o centro, né? Mas a gente precisa entender que o centro é o espaço, a Borges de Medeiros, aquelas principais rodovias precisam estar impecáveis, nós temos que investir muito. E já falei isso com o prefeito, nós precisamos trabalhar na decoração. Como investir se o dinheiro está curto? Mas aí que Existem outras prioridades. Assim, cada um tem uma visão, né? Eu acho que isso é uma política que o prefeito vai implementar lá nos seus primeiros mandatos de dar a entidade Gramado Tour ter autossuficiência, né? E respeito isso, concordo, mas eu acho que nesse momento, Kaique, é preciso para aumentar a circulação, para encantar as pessoas, para promover o destino, que o município faça também um aporte, um investimento junto à autarquia. Da minha parte, enquanto vereador, me coloco à disposição, se isso necessário, nós avalizarmos, né? E eu defendo publicamente que haja um investimento, principalmente nesse momento, visto que a gente sabe que sem tantos espetáculos pagos, sem diminuição, isso acaba mexendo, né, na questão do recurso. Não sei se talvez uma política permanente, né, de botar recurso municipal toda vez, mas nesse momento, que é um momento decisivo, é importante que a gente encante as pessoas. Mas né? Imagina só. E que tenha criatividade, nós precisamos ter criatividade. né? Esse retorno do Natal Luz para a Avenida eu acho que é fundamental agora, porque vai movimentar a cidade precisa dessa inovação, apesar de ser algo que era feito lá atrás, mas é um fator novo em 10 anos. Né? Esse resgate, eu concordo que realmente a cidade tem que estar bonita para encantar o turista, e eu acho que esse espírito natalino com o desfile de volta nas ruas, ele vai se intensificar. E é isso que a gente precisa. Está todo mundo apostando no Natal Luz para a retomada da economia, né? E traz o gramadense de volta. Quando eu digo que o centro, nós temos que entender que o centro é para o turista, é que nós temos que em algum momento vamos ter que fazer, né? Mudanças, inclusive, em estrutura, de retirada de algumas instituições públicas do centro para que a gente tenha um grande aparelho de infraestrutura turística que é o centro da cidade, com a rede gastronômica, hoteleira, né? Enfim, com a Borges de Medeiros, com a São Pedro, com a Garibaldi, com, né, Palácio Festivais, Rua Coberta, mas isso não significa que nós, gramadenses, não possamos ocupar. Podemos ocupar, sim, e devemos ocupar, sim. E o desfile é isso, né? Porque a vinda desses espetáculos gratuitos para o centro, porque eles são pagos por um grupo que vai poder sentar numa cadeira, mas a população poderá viver essa magia também. É extremamente importante. Nós também temos o direito e o dever, né? A cidade é nossa, da ocupação. Então, até para deixar claro o que eu digo sobre o centro ser do turista, é que qualquer cidade do mundo, turística, o centro, a rua principal, ela é do turista, ela é para o turista, ela é o que atrai as pessoas até aqui. E é o que vai manter a hotelaria, o que vai manter, né, a gastronomia ao redor, né, a cidade, o nosso turismo no interior. Então, eu acho que em relação à Gramado Tour e o Natal Luz, nós precisamos, né, e não importa quem assumir a cidade, precisará
fazer um repensar sobre algumas coisas. Não é uma crítica a um gestor ou outro, mas as coisas mudam, os ciclos, né? Os ciclos vão se alterando, né? E o Natal Luz, o evento Natal Luz é público notório que nós precisamos agora ser mais criativos. Chegou a hora de fazer algumas mudanças, uma reestruturação. E uma questão que eu defendo, né, nós precisamos chamar com muita força o privado para discutir o Natal. Nós temos hoje, a cidade mudou. Há 10, 12 anos atrás, os únicos atrativos no final do ano eram os eventos de Natal do Natal Luz, os pagos. De lá para cá surgiram uma série, né, de pizzarias temáticas, de parques temáticos, hotéis temáticos, que têm a condição, que têm a capacidade de trazer pessoas para a cidade, para ficar uma semana aqui, ter um ticket médio bom de gasto e essas pessoas também, como é que nós vamos inserir? E elas também têm a condição de elas, daí, sem o dinheiro do município, tirar dinheiro do seu bolso para também um parque. Eu fico imaginando lá o parque do André Tizotti, ali na descida do 28, que é um parque muito bonito, né? O Garden, né? Enfim, tem o parque da Mônica ali, né, da ex-colega, da Manu. Nós temos Snowland, assim, nós temos uma série, uma infinidade, agora também não vou lembrar de todos, mas falando de alguns bem consolidados, que tem uma capacidade incrível, uma beleza, uma infraestrutura pronta para também poder usar, né, do Natal Luz, desse evento, para poder, obviamente que o município daí precisaria de algum instrumento de contrapartida para que possa bancar, por exemplo, um investimento de 2, 3 milhões, 5. E a Gramado Tour autorizar, né? Porque parece que não pode. Uma empresa Isso, privada então, não pode assim, fazer um espetáculo. nós precisamos repensar isso, né? Claro, mas eu também não abro mão de ter algum mecanismo de controle para também não virar uma bagunça, né? Daí vem todo mundo faz o que quer, então assim, não é uma receita fácil, Kaique, mas eu vou te dar um exemplo. 2, 3 milhões de decoração na Boris, é muito dinheiro. Não, pessoal, é o que vai trazer as pessoas. Num shopping se gasta 5, 10 milhões numa decoração. Verdade. E é o que leva milhares de pessoas para entrarem naquele local para consumir. Então nós precisamos também, eu acho que repensar, e eu enxergo nessa possibilidade, né, de uma melhor estruturação, inclusive da decoração, dos atrativos gratuitos ou híbridos, gratuitos e pagos. Eu falei sobre o Parque Hotel de novo. O professor quer de novo lá. Não quer um show, espetáculo de novo no Parque Hotel. A comunidade entende que aquele modelo não. Mas eu acho que nós temos que ocupar aquele aparelho público numa época de Páscoa, de Natal. A gente tem informação que o Gastronomia será ali, que alguns outros eventos se farão ali no Joaquim na Rita Bira, né? Então, isso capacita, valoriza, traz público para frequentar as nossas infraestruturas privadas de turismo. Então, nós precisamos ter mais criatividade. Um que precisa urgente de uma solução é a Carriere, né? A Carriere, aquele né? lugar está abandonado e não dá para continuar como tá. Nós aprovamos lá uma operação urbana consorciada e, na minha avaliação, eu fui o único voto contrário, se não me engano, porque não se apresentou na época, foi no primeiro ano de governo, na virada para o segundo, não apresentou um plano de negócios. Então, assim, não adianta, uma operação urbana consorciada, mas não dizia, delimitando uma área da Carriere ali, né, que poderia um ente privado fazer uma proposta para fazer uma operação urbana consorciada, que basicamente a empresa faz melhorias na área e acaba recebendo um direito de explorar a área, inclusive até com alguma vantagem em índice construtivo, né? Enfim, um aparelho de infraestrutura que talvez não está previsto no plano diretor. Então, o que eu disse na época? Nós temos que ocupar aquela área, sim, mas, e digo assim, nem que seja fazendo um jardim lá, um gramado, né? Eu ocupo eventualmente lá a Carriere, meu filho, para andar de bicicleta, nós precisamos ocupar. Então, a operação urbana consorciada foi uma carta em branco, né? Onde se autorizou fazer, mas, né, não vemos nada. Não andou.
Não sei quem foi que vai fazer, você sabe qual é a empresa? Não, porque daí nós, diferente das outras operações urbanas consorciadas que eu aprovei enquanto vereador, nós sabíamos quem era o empreendedor, quanto daria, o que ganharia em troca e o município o que abriria a mão e o que ganharia em troca. Essa foi Como só aconteceu lá na Vila Suíça, isso. daquela rede Marriott, Sim. que vai fazer ali o esgotamento daquela região, vai também uma parte Tu me permite fazer um comentário sobre isso, que esses dias, inclusive até no grupo da Amada em Pauta ali, né? Fui acusado de ser um devastador ali por algumas pessoas, né? Um inimigo da natureza, das araucárias, ali por 2, 3 pessoas, inclusive uma que mora ali em cima. E eu gostaria de deixar aqui nessa entrevista, né? Que eles possam ter acesso, fazer um contraponto de forma respeitosa e dizer que se esse projeto tramitasse na Câmara hoje, eu votaria favorável hoje nele de novo. Eu aprovei, trabalhei e articulei e construí junto ao FEDOCA, junto ao Nestor, junto ao Ministério Público, junto às entidades, aos secretários do Planejamento, a Câmara de Vereadores, a aprovação de todos os projetos que estão transformando o Parque das Orquídeas no maior parque urbano, dos maiores parques urbanos do Brasil, e que é o futuro da nossa cidade. E no parque, e especificamente na operação urbana consorciada da Vila Suíça, o que se fez basicamente foi o seguinte: o proprietário de diversas áreas ali na Vila Suíça, né, ele pegou todo o índice construtivo, uma série de imóveis que ele tinha, e jogou este índice construtivo num só lugar, ou seja, uma grande área da Vila Suíça hoje pertence, alguns terrenos ali, ao Parque das Orquídeas, ao município, ou seja, aqueles terrenos todos ali não serão desmatados, os animais não serão mortos e tirados do seu habitat, porque se pegou o índice construtivo daqueles terrenos e se botou num lugar que é a entrada, onde obviamente essa empresa ganhou o direito ali, era unifamiliar, né, de fazer um hotel com tamanho menor do que se tem no centro da cidade. Né? Então, se pegou o índice construtivo, se jogou para um lugar, ou seja, o proprietário tinha o direito de devastar, de usar, claro, usando da legislação, todo aqueles espaços ali, ocupar todos. Ele está deixando de ocupar vários daqueles terrenos, pega o índice construtivo, joga para um só lugar onde vai se construir o hotel. E também deu como contrapartida, e ele só vai poder fazer o projeto quando fizer toda a rede de esgoto que tem naquela área. Vai beneficiar inclusive os moradores. Exatamente. Todos os moradores, inclusive... Quem tem terreno lá. Tinham moradores que eram contrários, tinham moradores que eram favoráveis, e o município também ganhou recursos para fazer uma série de estudos que vão viabilizar o Parque das Orquídeas. Sim. Então, nós inclusive criamos mais uma área de entrada do Parque das Orquídeas. Então, assim, eu tenho muito orgulho, muita convicção nas minhas defesas e não aceito insinuações a respeito, né? Daí uma das moradoras comentou: ele almoçou com os empreendedores lá. Almocei, sim. Almocei no Quintanilha com os empreendedores, que um deles me convidou para almoçar. Eu tomei café com eles ali na Vila Suíça, porque eu ouvi eles e ouvi os moradores, e ouvi o executivo municipal. E faço isso em todos os projetos, não importa quem for. Eu vou ouvir o investidor, eu vou ouvir o morador, eu vou ouvir toda a comunidade, para que eu possa tomar a decisão. Então, eu não tomei uma decisão porque eu almocei no Quintanilha. Tipo, como se tivesse te comprado com almoço. Como eu também não tomaria uma decisão sobre porque eles me deram um bolinho, um café no final da tarde, que sou muito agradecido. E digo outra, eles têm justificativa. Os moradores é compreensível, porque aquele hotel ali mexe na estrutura da Vila Suíça, que é um lugar muito pacato, mas vai mexer igual, porque ali vai ser uma das entradas do Parque das Orquídeas. Então, assim, eu compreendo eles e é justificável o posicionamento contrário deles e eles não gostarem de mim, do meu mandato, mas, assim, insinuações desse nível eu não admito, né? Mas, e dizer também que a minha decisão ali foi uma decisão pautada no que eu vi que era melhor para a cidade. Para mim, melhor para a cidade foi uma possibilidade de ampliação
do Parque das Orquídeas. Bom, conversei então com o vereador professor Daniel, até então pré-candidato a prefeito de Gramado pelo PSDB, mas pode mudar, né? Isso, não, mas pré-candidato a prefeito, né? Pode ser que venha para vereador também. Vamos ver, vamos aguardar e quando tiver novidades a gente traz mais informações. Obrigado, viu? Obrigado, Kaique, obrigado por esse espaço. Fazer um parênteses, que espaço legal do Coworking, não conhecia, vim conhecer hoje, um espaço muito acolhedor, tem estacionamento, Sim, fácil legal. de chegar, isso aí, show de bola. Valeu, gente, até amanhã.